Fala, Super Mágicos! Mais uma edição do Super Mágico Podcast. E como que tá a semana de vocês? Eu sou Babavandi e junto na mesa comigo o Pai Caiô. E hoje temos um convidado, na verdade dois convidados bombásticos. Vamos falar aí de ufologia e xamanismo. Então para você que gosta desse tema, para você que é estudioso, já vai compartilhando este vídeo, já se inscreva no nosso canal de cortes, que é Cortes Super Mágico Podcast. Faça o nosso Pix. Faz um Pix pra gente aí pra ajudar com que a gente continue com esse trabalho, que é supermagicopodcast@gmail.com. Me siga nas redes sociais, Babavandi, Instagram Babavandi com 2 Ys. E Pai Caiô, como que está? Como foi a semana? Pai Caiô tá com K? É com K. Boa noite, boa noite, boa noite. Como tá? Como tá? Como estamos hoje? Estamos bem, graças a Deus, todo mundo, estamos felizes, o canal crescendo, pessoal, Verdade. muito importante. Se inscrever no canal de corte, tá? Muito bom. Vamos falar de patrocínio um pouquinho. Vamos falar. Patrocinadores, vamos começar hoje com MS Soluções em TI. Então vamos lá, MS Soluções em TI é uma empresa especializada em tudo que envolve TI. Então se você tem o seu servidor, se você quer fazer manutenção nos computadores da sua empresa, se você quer fazer manutenção das câmeras, se você quer fazer instalação, tudo isso a MS Soluções em TI oferece para você. Fechando o contrato lá com eles, com 12 meses de permanência, você ganha 10% de desconto em todo o contrato, tá bom? Pai Caiô, qual que é o telefone? O telefone é 11 98133 4068. Repete. 11 98133 4068. E Falar aí, com a Lick, tá? Fala com a Lick, maravilha. E aí vamos falar também sobre Marcenaria Imperium. Você que é do grande ABCD e quer fazer o seu móvel planejado, quer reconstruir, quer refazer, quer colocar um móvel bom, quer mudar o ambiente do seu apartamento, da sua casa, chama o pessoal da Marcenaria Imperium, que é móvel de qualidade, que é móvel muito bem feito, muito bem acabado, entrega no prazo, e aí você liga para... Pro Jonathan, 11 9 4709 4029. Repetindo, é 11 94709 4029. Maravilha. E falando que você assistiu o vídeo aqui no Super Mágico Podcast, você ganha 5% de desconto em todo o seu projeto. Ok? Mais alguma coisa a dizer antes de trazer esses grandes convidados? Não, certinho. Então, senhoras e senhores, estamos hoje com Leandro Maktub e o Beto Xamã aqui com a gente no estúdio. Que alegria trazer vocês aqui. É difícil a agenda, conseguimos. E vamos falar muito de ufologia. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Ufologia astral, planos astrais dimensionais, Regressão. origem cósmica. Regressão também gosto muito. Conexão. E vamos falar de xamanismo. Xamanismo eu com gosto. certeza. O xamanismo é a base da maioria das religiões hoje em dia. Inclusive da própria religião de matriz africana, a Sim. qual sou adepto e também faço parte de um dos segmentos, e vai ter muita coisa boa aí. Bora Legal. falar. Leandro Maktub, do canal eu. Maktub Cósmicos. Pessoal, já segue lá no YouTube, canal Maktub Cósmico, que é o canal do Leandro Maktub. Lá tem muita coisa legal, tá falando sobre astrologia, tá falando sobre galáxia, tem muito conhecimento lá, muito conteúdo lá. Então já aproveita e já se inscreve no canal. Beto, temos canal, rede social? Minha rede social, por enquanto, Instagram. Beto.xamã. Beto.xamã. Siga Isso. lá, pessoal. Leandro, eu quero começar com uma pergunta bombástica. Vamos lá, Vamos lá. adoro. O que é a ufologia? Ufologia é o estudo dos UFOs, basicamente, mas elas se dividem em algumas vertentes. As vertentes principais são quais? A ufologia casuística, que é a mais conhecida, Tá. que é a ufologia que a gente chama de mais arcaica, aquela que deu início aos estudos de avistamentos, registros de abduções, tudo que envolve o fenômeno físico ligado aos extraterrestres é chamado de ufologia casuística. Maravilha. E temos uma vertente que a gente chama uma evolução, que é a ufologia espiritualista.
elas estão interligadas, mas há uma diferença. Tá. A diferença é qual? A diferença é que a ufologia espiritualista, ela consegue abranger todos os segmentos e dar explicações a fenômenos paranormais, como abduções, implantes, chips, tudo aquilo que a ufologia mais tradicional ficava sempre, será que isso vai acontecer? Será que foram os extraterrestres? A gente dá uma ênfase maior à ufologia ligada à espiritualidade, porque a gente consegue buscar além dos olhos humanos, além da ciência. A gente trabalha com todas as linhas. Você falou do canal Mactube Cósmico. No canal Mactube Cósmico, a proposta é o quê? Universalista, porque quem é ufólogo que trabalha com ufologia casuística, que também é o meu caso, que faço vigílias, que é muito importante, fazer legal. até meu merchan aqui, que quem quiser procurar no meu Instagram, tem lá na bio, é @leandromactube1, tem um material dando aulas sobre vigílias ufológicas, porque nem todo mundo está preparado para uma abdução, nem todo mundo está preparado para ter um contato, tá? Então, ali a gente dá o passo a passo para a pessoa se preparar, porque você não pode simplesmente chegar e usar o equipamento de avistamento dentro de uma vigília e, se não tiver um preparo, você não vai ter sucesso. Você vai gerar um gasto muito grande e vai gerar um prejuízo com isso e vai se frustrar, vai achar que realmente não existe. Então você vai ligar isso de qual maneira? Dentro do material que é cedido no nosso site, a gente explica a importância de você trabalhar com aquelas pessoas que foram os primordiais ali, que deram início, não valorizando o trabalho de quem fez o trabalho histórico, de registro da casuística, ligando isso a tudo que tem no canal, que é trazer um pouco de astrologia, trazer o universalismo de modo geral, porque ali você faz uma miscelância, junta, e a gente foi e criou esse material, porque o conhecimento de todo mundo é válido. Porque a ufologia espiritualista está num nível tão grande hoje em dia que você consegue entrar em contato com as entidades para que elas lhe orientem, para saber a sua origem, quais as práticas certas que você deve entoar, qual o tipo de manta, decreto, frequência, porque não é simplesmente você querer ter o contato que você vai ter o contato. Tem gente que encarnou aqui que nunca vai ver nada. Ela simplesmente vai ficar adormecida e talvez tenha o contato, passe por algum tipo de abdução, mas por não buscar o conhecimento além da casuística, ela fica presa a algo inerte, sem saber o desenvolvimento daquilo realmente como acontece. Então, e essas pessoas que são abduzidas sem ter nenhum tipo de preparo, esse primeiro contato, elas são realmente já preparadas sem saber? Então, existe uma linha mais ligada ao kardecismo que explica um pouco isso, que toda a encarnação nossa, ela é, combinada, né? Se você vai ter uma clarividência, se você vai ter um contato, seja com as falanges, que o pessoal do kardecismo chama de falanges astrais, por exemplo, o nosso lar. Tem gente que vem coordenado para poder ter o contato com o seu mentor, como Emmanuel foi mentor de Chico Xavier. Existem outras que encarnam aqui e falam assim, sua missão é não lembrar da sua origem cósmica. Lembrando que existem camadas dimensionais que são assim mais sutilizadas dentro da coordenação de quem trabalha com ufologia espiritualistas. Nós trabalhamos ali com a mentoria dos seres que já viveram na Terra, aí vem os orixás, os planos astrais, os planos mentais, coordenação dos planos extraterrestres, aí vem a Federação Galáctica, que mexe com todos os planetas do nosso universo, tem a Federação, que é dos multiversos dos seres que encarnam em cada planeta. Como fosse camadas, no caso. Isso. Aí o que acontece com essas pessoas? Muitas delas passam por um processo de abdução e quando não procuram, mesmo sabendo que deveriam procurar, porque tem uma intuição devido ao fato, às vezes, do pai, a mãe restringir devido ao fato da religião, acabam sofrendo traumas, começam a ter medo de qualquer coisa que for ligado ao oculto, uma marca, vive tendo sonhos. Então com você diz, aproveitando esse gancho, seres. A religião, então, ela coloca a cabresto, vamos dizer assim, nas pessoas. Ela não permite que a pessoa abra, expanda a sua cabeça para poder conhecer essa questão toda. Ela limita as pessoas. Justamente. Ela bota um véu para a pessoa não buscar. Mas assim, quando é
predestinado a acontecer, eles, principalmente se a pessoa for de uma origem cósmica, que os seres principalmente estão trabalhando aqui como os sirianos, arcturianos, pleiadianos, há muitos milênios na Terra, eles dão um jeito de tirar esse véu, colocando intuições, desenvolvendo a mediunidade, guiando o encontro com pessoas para que ela busque esse caminho. Assim como já relatei várias vezes, posso relatar aqui, tenho até que relatar porque é um outro podcast. Até esqueci de agradecer aqui tal oportunidade, muito grato de poder estar tendo esse espaço aqui. Para mim era um tabu muito grande. Isso porque eu fui criado num lar evangélico, 16 anos ali falando de Bíblia. Depois eu quero que você fale da sua avó, da casa da sua avó. Sim, é um portal lá, muito interessante. Eu quero que você fale sobre isso, mas vamos lá, 16 anos dentro da igreja. E tudo que eu via ligado à ufologia era associado a demônios. Até eu passar pelo fenômeno da abdução no dia 19 de novembro de 2009. Isso, estudei você. Houve um blackout na América Latina, Exato. Onde eu comecei a pesquisar, mas até então eu não acreditava. Passei por um tratamento aqui em São Paulo, no bairro de Moema, no Cura e Ascensão, com a doutora Solange Cristina, e também fiz um trabalho de regressão com a doutora Gilda Moura. Sim. Ali eu rememorei o que aconteceu e tirou esse véu que a religião colocou em mim, e a minha audiência, a minha mediunidade em si, meu contato com os animais começou a aumentar. E as minhas projeções começaram a não ser mais nesse plano que a gente chama de duplo etérico, ali nesse plano extrafísico mais próximo, e sim numas realidades em naves. Eu fui levado em sondas para poder ter conhecimentos que não tem em livros aqui que você pode adquirir. É só através desses seres que tiraram esse véu da minha mente, do meu espírito, e fizeram com que eu desenvolvesse esse trabalho. Sim. E ao longo do tempo eu fui tendo contato com vários tipos de seres, que isso também daqui a pouco, eu acho que até abril, tem o livro falando sobre toda a minha jornada, nova ufologia, orientação, como é ser um evangélico, um ex-evangélico no meio ufológico, como há uma represária muito grande ainda dessas pessoas que trabalham só com a casuística, que não aceitam a ufologia espiritualista, assim como muitas outras linhas não aceitam outras ligadas à religião. Sim. Respondendo à sua pergunta, você perguntou o que acontece com essas pessoas que sofrem abdução. Sim. E não estão preparadas. Traumas. São pessoas muito traumatizadas. Em relação à ufologia, essas duas vertentes. Tá. Bacana. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho deste dia. Eu sei que você, neste dia, só se lembrou, na verdade, se percebeu vendo a esfera. Isso. E aquela esfera era na hora que a abdução já tinha acabado. Isso, e aí, na regressão... Dava a entender que é o que estava acontecendo, o fenômeno paranormal. Por que acontece? Como houve um blackout, sim, a gente esperava que voltasse a luz ou não. Deixamos o ar praticamente ligado, se voltar a luz vai gelar. Embaixo da nossa porta tinha um vão, porque uma cachorra nossa dormia conosco, eu e a minha desencarnada esposa. Sim. E eu dormi de barriga para baixo e ela de barriga para cima. Eu estava ouvindo um jogo no celular, ainda estava com carga, ali não teve problema nenhum. E nisso eu fui meio que adormecendo. Sim. E começou a vir um clarão, eu de olhos fechados já, só estava ouvindo o jogo. Eu falei assim, voltou a luz. Quando eu abro os olhos, não tinha retornado a energia. Tinha sim um facho de luz atravessando as frestas da porta e esse vão embaixo. Que era a esfera. E era a esfera. Eu com o próprio braço puxei e falei com a minha esposa, você viu? Só falei assim, você viu? Ela disse, a luz? Aí eu pulei isso da cama. Quando eu cheguei, essa esfera luminosa, meio azulada, fazendo barulhos como se fosse uma energia, foi pro céu, pro teto da sala, ficava em frente, e estourou. E aí saímos procurando tudo, com lanterna e os cães, sem fazer nenhum barulho. A gente tinha vários cães nessa época, um terreno bem grande. 12, não eram? No total. 2 ficavam dentro de casa, os outros no canil, mas nesse dia, como estava muito quente, nós deixamos aberto e os cães não fizeram barulho nenhum. Olhamos na rua, será que foi um farol? Não foi. E a marca ficou. Tem um documentário, Documento Verdade, vocês podem pesquisar aí, da Rede TV, se eu não me engano, e tem um outro da Record com Cabrini, que eu não estou lembrando o nome ao certo agora.
que tem o registro dessas imagens e eu explicando toda essa história, e foi daí que houve esse desenvolvimento. Aí, até então, você fala assim, isso não é uma abdução. Você viu uma bola energética. Porque você entende que a abdução é te levar na navezinha, né? Nas pessoas comuns. Na te levou casuística. na, Uma te coisa levou na internalizada, nave, né, nas e aí, ó, pessoas. aconteceu. Que acho E na que vai vir verdade a nem é nave e isso, levar. né? Porque na verdade, na regressão, o que foi rememorado? O que é regressão? Atinge pontos que esses seres muitas das vezes bloqueiam da sua memória para não gerar isso que você me perguntou anteriormente. O trauma. Um trauma. Porque o que eu rememorei me deu medo na hora. Eu fiquei indo e voltando na regressão, porque os seres eram horríveis. Para mim, aquilo era associado a demônios. Sim. Então, eu falei assim, os demônios me pegaram, me levaram para uma maca. Te arrebataram. Não, e eles enfiaram coisas em tudo quanto é buraco, eu não posso falar os nomes aqui. Sim. E eu assim, abri os olhos, eu acordei numa maca, a minha falecida esposa do lado, imóvel, tentando me comunicar com ela, e eu não conseguia, e quando eu voltei, que eu vi a esfera, a princípio não tinha acontecido nada. Quando a gente foi buscando, ela já estudava ufologia, mas ela não falava nada porque eu era muito preconceituoso. Falou, eu não quero saber de ufologia, para mim isso é demônio. Ela tinha lá o seu assentamento, cuidava dos seus santos, ela não deixava eu chegar perto, porque ela sabia que eu era ignorante a esse ponto, Sim. chutar, tacar fogo, jogar no lixo, e mudou a minha vida, porque eu passei a estudar. Ela falou assim, agora você vai entender mais. E eu fui obrigado, graças ao todo, ao Criador, ao arquiteto do universo, a buscar esses caminhos que me levaram a fazer essa regressão. Eu falei assim, eu tenho que saber o que foi isso. Sim. E através desse trabalho foi desenvolvendo minha mediunidade e as experiências com vários seres. Traumatizante que foi bom. Porque Foi. te abriu a visão para esse outro E universo, posteriormente, eu passei a ter contato com seres benéficos, que foram os pleiadianos que me deram o primeiro contato, quando eu estava fazendo um decreto que é bem famoso de São Miguel Arcanjo de 21 dias, onde numa projeção mental, para quem não sabe, projeção mental é além do plano astral, onde eu tive contato ali com Saint Germain, com Maitreya, com Kuan Yin e com Sananda. E a emoção era tão grande daquela energia que eu estava finalizando os 21 dias sem carne, sem álcool, de limpeza. Eu tive o contato e a presença deles. Quando eles se reuniam próximo da minha pessoa, no mental, na minha consciência, eu sentia uma vontade de chorar muito grande, mas um chorar de alegria, de um amor que eu nunca tinha sentido antes. Então, quando aquilo terminou, eu senti uma presença do meu lado direito, esquerdo, aliás. Eu falei assim, e a casa estava aberta, não tinha porta para o corredor. Eu falei assim, deve estar alguém me olhando chorando. Aí eu bem devagar viro o pescoço pro lado, quando eu olho, 2 seres brancos com um macacão cinza e começaram a se comunicar comigo sem abrir a boca. Eu já estava estudando o assunto, mas quando você vê a coisa, diferente. É diferente. E esses seres mandaram uma mensagem. Agora você está preparado para a sua verdadeira origem. Nós não somos da sua origem. Nós trabalhamos para a equipe que você é da origem. E eu falei, qual origem? Você vai agora descobrir. E eles, do jeito que eles apareceram, eles desapareceram. Aí as minhas projeções começaram a aumentar, eu ter mais paralisia do sono, sondas entraram no meu quarto, pessoas que nunca tinham visto nave, que não acreditavam, como meu pai, como minha irmã, meus amigos como o Beto tá aqui, que não tem uma experiência tão grande com a ufologia, começaram a ter avistamentos maiores. Outra percepção. Outra percepção, porque você vai atraindo, como eu te falei, pessoas acabam envolvendo. Você é muito influenciado pelas pessoas que estão à sua volta. Seja ela qual a linha que for. E eu acabei a influenciar outras pessoas que não tinham credo nessa linha ufológica, que é a que hoje eu trabalho já há mais de 15 anos, se eu posso falar assim. Maravilha. Nossa, eu vou deixar uma pergunta pra gente fazer pergunta pro Beto. Sim. E eu quero que você já vai pensando aí na resposta, porque assim, em algumas histórias da sua vida, você teve contato com reptilianos. Sim. E os dragões vermelhos, que é conhecido como draconianos, e o kardecismo fala muito desse aí. Então vamos segurar essa pauta, que eu quero muito falar sobre isso. Beleza. Beto, vamos falar lá. de xamanismo. Vamos falar que os índios estavam aqui antes da descoberta, o descobrimento do Brasil. E os deuses indígenas também já estavam. A vida xamânica já existia. E aí eu quero saber de você, quanto xamã, o que é o xamanismo de hoje?
Como funciona? Para a gente falar de xamanismo, nós precisamos entender uma coisa. A palavra xamanismo, ela se popularizou por ser uma palavra russa, dos evoques, que eles chamavam de xamãs, e foi popularizado que qualquer nativo, qualquer tribo nativa era um xamã. Mas se pudéssemos traduzir xamã para o português, seria feiticeiros. Feiticeiros. Um xamã é um feiticeiro, essa é a realidade. Então todo feiticeiro nativo, ele é um xamã. Porém, nem todos os praticantes de xamanismo são xamãs. Para se tornar um xamã, você precisa realmente entrar em transe e viajar entre as dimensões para que você entenda realmente como funciona o ambiente. E o xamanismo em si, ele tem 3 funções básicas. Uma é cuidar do próprio xamã, para que você entenda a si mesmo e evolua como ser humano. Cuidar ao seu redor, as pessoas que vivem na sua comunidade, na sua aldeia, e isso tem todas as aldeias mais nativas e mais primitivas, elas têm esse comportamento e essa característica, e cuidar do ambiente ao redor. Hoje já se popularizou muito, como você me perguntou, o xamanismo hoje. O xamanismo se popularizou muito aquela coisa, vamos salvar a terra, vamos salvar o mundo. E na verdade, para um xamã, não é salvar o mundo, é salvar o seu redor. Nós vivemos em constantes ameaças, as ameaças mudaram, não é mais aquele urso selvagem ou a onça. Elas mudaram, são homens perigosos, pessoas perigosas, ambientes nocivos, até mesmo problemas de saúde que a gente tem que lidar no dia a dia. Sim. Esses são os problemas modernos que nós temos que lidar quanto xamã. E o xamanismo hoje, ele tem essa coisa mais glamurosa, esse romance de ser uma ideia de salvar o mundo, de você... Muitos dizem que o xamanismo não é uma religião, mas na maioria das vezes é uma religião, porque se tem uma liturgia, se segue um rito, ele é uma religião. Tá. No meu caso, eu pratico o xamanismo transcendental, que é um pouquinho diferente, posso depois falar sobre isso. Vamos falar. Agora, quando a gente fala que os xamãs, eles são feiticeiros. Sim. Necessariamente eles precisam estar ligados a alguma aldeia indígena ou algum pajé ou alguma dimensão indígena dos deuses indígenas, ou é uma coisa que não necessariamente tem a ver? Não está ligado. Não está ligado. Tá. O que acontece é o seguinte, existem 2 tipos de xamã hoje, né, ou de pajé. Existe aquele que entrou em transe, ele aconteceu com ele o transcender da consciência. E quando ele entrou em transe, ele descobriu que estava conectado a todo o ambiente ao redor, entendeu para que servia cada planta, cada folha, ele entendeu a importância de tudo que existia, trouxe isso para o corpo biológico e conseguiu discernir essa informação como coisas úteis para salvar a sua aldeia, o próximo ou a si mesmo. E o xamã que entra em transe, ele é o primeiro xamã. O xamã que aprende o xamanismo, que já hoje nós chamamos de xamã também, ele é um xamanista, porque você utiliza práticas de conhecimento com a sabedoria xamanística, porém você não se conecta a todo o ambiente e não tem uma percepção real. Você pode até identificar que a pessoa tem um problema e receitar a ela uma cura xamânica, uma defumação, uma reza, porém você não está conectado realmente àquele indivíduo para entender qual é o problema real. Vai funcionar aquilo que está sendo feito? Sim, vai ter algum resultado. Porém, ele não é certeiro. Ele pode ser aleatório e é onde muitas pessoas se frustram acreditando que poderiam resolver um problema. Poxa, mas nesse caso você tem que ter mais fé. E no caso, o xamanismo não é fé. É você saber realmente o que está lidando e tem um problema, trata ele, mas lidando com ele. Quando a gente fala hoje de medicina da floresta, quando a gente fala hoje de xamanismo, hoje popularizou aí o ayahuasca, né? Todo mundo aí toma ayahuasca, todo mundo entra em transe, faz viagem astral, volta, regride, etc e tal. O ayahuasca é ligado ao xamanismo e tem que ser um xamã para aplicar ou não? O mundo mudou. O mundo mudou bastante. Em outros tempos, sim, era necessário. Porque o que acontece com os elementos da natureza? Eles são deturpados ao longo do tempo. O cacau já foi uma planta sagrada utilizada somente em rito. O café já foi uma planta sagrada utilizada somente em rito. Os oráculos, eles eram somente utilizados por pessoas que tinham realmente o merecimento e a visão para aquilo ali. E hoje já nada disso acontece dessa forma. E hoje você consegue encontrar ayahuasca no Mercado Livre, por exemplo.
O preparo e o encontro das ervas, do mariri e da chacrona, que são as ervas utilizadas para fazer a ayahuasca, é muito simples de você fazer. Porém, antes era encontrada de uma forma completamente mística. O xamã se conectava com a força da floresta, o pajé se conectava com a força da floresta e identificava ela brilhando, porque não era qualquer planta que você poderia pegar. Né, em si. O que acontece é o seguinte, como eu falei também que tem o conhecimento de candomblé, o candomblé, muita gente ela imagina assim, aquele animal que foi ali utilizado para um determinado benefício. Só que existe o animal correto que vai ser feito. Existe toda uma trajetória já no sagrado, dizendo que aquilo ali já vai acontecer, porque aquelas linhas vão acontecer. Se não for pela sua mão, vai ser pela mão do açougue. Então, Sim. o que acontece é... Muito obrigado. As coisas foram sendo deturpadas e utilizadas de forma errada. Sim. Uma outra coisa que é muito utilizado dentro do xamanismo é o palo santo, que é uma erva uma madeira de defumação. Sim. O palo santo, os primeiros primitivos que conheceram essa planta para poder tratar e expulsar determinadas entidades que ficavam incomodadas com o odor do palo santo, por ser uma fumaça muito volátil e conseguir penetrar em outros campos espirituais, eles identificaram que só poderia ser pego um pedaço de madeira de uma planta que já tinha morrido há 10 anos. Ela já tinha que estar seca no seu estado em 10 anos. E teria que perguntar aos espíritos se era permitido pegar aquilo, porque também poderia estar sendo exercida uma função daquela madeira seca e ter que apodrecer naquele local. Uhum. E o que acontece? Por não ter conexão, e a indústria sabe que as pessoas são muito curiosas, e por ter conhecimento muito fácil, a oralidade ela está acabando, e o conhecimento ele está vindo já de uma forma muito mais fácil. Temos a internet, temos livros que falam sobre todo tipo de assunto, e as pessoas sabem, Palo Santo serve para expulsar os espíritos. O cara vai lá na internet com Palo Santo. A indústria faz o quê? Começa a comercializar e plantar Palo Santo. E o cara vai lá e arranca a árvore de qualquer maneira. Vai funcionar? Sim. A própria planta em si, ela tem uma função. Porém, você não sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, você pode estar impregnando no seu ambiente uma energia para inibir determinadas entidades e outras que não deveriam sair dali. Sim. Porque ela é para o seu aprendizado. Por isso que precisa ter essa questão de conexão. E o ritual em si, Sim. que é o que manda, porque senão fica muito... Tem um outro detalhe muito importante. Todos vão ter a conexão? Talvez não. Mas dentro do xamanismo também existem os oráculos. E alguém que conhece realmente o oráculo, entende, consegue ver, porque o fenômeno da mediunidade, ele abrange vários sentidos nossos. Os sentidos, ele interpreta o que o mundo espiritual diz. Então, às vezes interpreta como visão, mas poderia ser como audição. E a informação era a mesma. Só que você, como tem uma audição melhor, foi na audição que ele foi interpretado. E existem pessoas que não conseguem manifestar o transe, porque sentem medo. O ego ele é algo que nos identifica muito quando queremos fazer esse tipo de viagem, de um transe mediúnico, uma viagem astral, e o ego faz com que você fique dentro do seu campo mental. E você tem muitas experiências psicológicas acreditando que essas experiências elas eram reais. Neurose, né? São neuroses, sim. Neurose. E o que acontece quando você tem essas neuroses? O problema disso, a gente tem que focar muito nisso, é que elas não conseguem ter resultados exatos. E assim, a religião, ela nasceu com resultados exatos. Hoje nós não temos resultados exatos. Se você hoje, por exemplo, faz um processo de limpeza em uma pessoa sem ter noção realmente do que precisa ser feito, a forma que precisa ser feito, como ser conduzido aquele ritual, ele pode funcionar, porque você preparou toda a isca, fez tudo ali, mas se você não sabe com o que está lidando, você pode prejudicar muito, e é um ser humano do outro lado, você pode prejudicar a vida de alguém e até a sua própria vida, porque você tirou aquilo que estava no seu caminho, assim como o Leandro falou, que o Leandro teve um bloqueio e quando ele desbloqueou, ele aprendeu umas coisas. E às vezes dificuldades fazem com que a gente aprenda, e a gente nem tudo pode tirar. A gente tem que entender se acreditamos que existem, acreditamos não, temos certeza que existem seres mais com maiores mentes que a nossa, que têm maiores consciência que a nossa, e podem nos instruir como mentores, como deuses, como orixás, seja como for, temos que entender que eles têm que dar a última palavra. Sim. E saber que eles vão instruir a gente da melhor forma possível. Porque a gente fica no devaneio da vida. Aqui a gente precisa ser o xamã e eu preciso ser pai. Eu sou pai de 2 filhos. E então eu preciso viver, preciso trabalhar, eu preciso falar com pessoas que não acreditam naquilo, eu tenho que lidar com todo tipo de energia. Sim. Então, ficou muito confuso e a gente tem que tentar buscar essa orientação espiritual cada vez mais, buscar mentores verdadeiros que possam nos instruir para voltar à exatidão do problema. Ô Beto, então aproveitando esse gancho, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que
usam o ayahuasca, que usam o palo santo e até mesmo outras ervas, simplesmente por usar, por Sem não instrução, conhecer. né? Porque assim, a gente entende, nós também como babalorixás, conhecedores de Jurema, conhecedores de vários aspectos religiosos, a gente também não entende que deve ser feito de uma maneira comprei e usei, porque existe um sentido. Mas você, quanto xamã, falando especificamente de ayahuasca, que está muito em alta e as pessoas acabam se prejudicando com isso, eu queria que você deixasse alguma mensagem diretamente para essas pessoas, no sentido de que não comprem a ayahuasca se você não tem uma ligação divina ou alguém para te conduzir aquilo, né? Porque se você... Eu quanto pessoas, supondo que eu não tivesse espiritualidade, se eu comprar uma ayahuasca e eu tomar, eu vou entrar em transe, porque ou não, porque é uma planta alucinógena também. Ela tem o DMT, então ela vai te colocar em um transe. Agora, esse transe, para onde você vai? Então, é isso que eu queria que você explicasse para as pessoas, porque sem direção, é muito perigoso e não voltar de repente. Hoje nós temos dentro do xamanismo, do neo-xamanismo, temos os líderes que guiam as pessoas nesse processo de transe. Com o xamã do lado ou não? Com o xamã Mas tá do lado. falando Com de o xamã espiritualidade agora. Isso, com Tá. o xamã do lado. Tá. Eles pegam essa pessoa e guiam. Então existem pessoas que realmente são capacitadas a fazer isso para você ter uma experiência. Mas eu preciso voltar em um outro ponto. Para que existem as ervas, as substâncias que levam ao transe? O que acontece é o seguinte, quando um xamã entra em transe, eu entro em um outro plano e preciso me conectar à energia de uma pessoa, eu necessito que ela também esteja em transe. E eu, como tenho os mecanismos, desenvolvi esses mecanismos para que eu alcance o transe, não necessariamente são com substâncias alucinógenas, eu sei como vou entrar naquele transe ali e vou navegar nesse mar. E eu preciso que a pessoa, ela seja um barco. E ela precisa também estar em transe. Os xamãs antigos faziam o quê? Como você não consegue entrar em transe, eu te coloco em transe com uma substância, uma erva, um som de tambor, uma defumação, ou uma alegoria muito fantasiosa, com gritos, com encenação, para que a pessoa entre num estado que você precisa se conectar a você. Então, a ayahuasca foi feita para isso, ela foi dada para isso. Quando o xamã teve a primeira comunicação com o plano espiritual e entendeu e descobriu essa erva, porque ele estava conectado a toda a floresta, ele descobriu essa planta para essa função, para utilizar para o bem-estar. E hoje se tornou vício. Porque, é verdade. assim como a folha de coca, ela é sagrada. E hoje já é utilizada de que forma? Industrializada, transformaram ela em um pó e acaba com a vida das pessoas. E essa mesma folha de coca que virou um pó, já industrializaram o pó, para pegar aquela borra, descobriram que deixaria as pessoas mais zumbificadas ainda. Sim. Então, temos que tomar muito cuidado com essa vaidade de você acreditar que você vai estar entrando num processo espiritual porque é muito gostoso. Qualquer tipo de substância ilícita, ela a priori é bom. Porque você está tendo uma experiência diferente e nova na sua vida. Você não vê isso como modinha hoje em dia? Surge a coisa nova e todo aquele povo quer. A modinha sempre existe, a nossa sociedade ela é isso. Eu vejo isso como muito perigoso. Assim. Eu vejo muito perigo. Eu acho assim que as pessoas devem procurar pessoas sérias. E como identificar essas pessoas sérias? Excelente. É você conviver com elas. A convivência, ela revela qualquer tipo de problema. E você não entrar naquela autossugestão, pô, o cara tá vestido de índio, ele é um xamã. Não entra nessa, não acredita nem em mim, nem no que eu tô falando. Pesquise, hoje a gente pode pesquisar. Pesquisa, o conhecimento de pesquisa, ele não é para ser utilizado, é para você identificar quando chegar um mentor físico, que eu digo, não um espiritual, um líder religioso, para você poder ter uma dúvida e questionar ele mesmo. Ele precisa ser questionado, o xamã precisa ser questionado. Pô, por que o senhor faz isso? Qual a função? Eu faço isso porque eu faço. Não existe o porquê eu faço. Existe toda uma explicação por trás daquilo ali. Nós que nos conectamos realmente sabemos com cada coisa, com cada situação que a gente lidar. E uma coisa que a gente também tem que entender, o ser humano é individual. Nunca vai existir um mesmo remédio para um grupo de pessoas. Não existe. Existe o remédio, ele tem que ser aplicado da forma certa, na quantidade certa, no momento certo, na hora certa. E nós, como xamanistas, como xamãs, sabemos que a lua influencia, os animais ao redor influenciam. A gente tem que se preocupar com tudo isso, porque qualquer desequilíbrio nesse ecossistema, ele nos prejudica o nosso povo e prejudica a nossa terra. Então, e falando até, você falou sobre os jovens e o perigo, isso acontece também na questão da viagem astral, porque dentro dessas baladas, raves que acontece, o uso de entorpecentes, que agora são essas substâncias sintéticas, sim, vou chamar assim, que levam a consciência a tal nível que as pessoas passam a ver coisas que na verdade ali não são reais. Entram numa neurose,
né? Aonde fala, poxa, eu tive contato com doentes, com elementais, entrei dentro do planeta. Exemplo daquela cena que acontece, não sei se vocês já assistiram Doutor Estranho 1, onde ele entra ali no multiverso. As pessoas ficam horas e horas ali, e quem tem uma mediunidade, tá olhando de fora, Vê que não é nada vê daquilo, que né? tá um monte de obsessor por trás sugando a pessoa, e a pessoa entra nesse ciclo vicioso de estar sempre usando aquilo. Não, aquilo me faz um bem, eu não preciso fazer meditação para me projetar, eu não preciso disso para me conectar com o extraterrestre, porque eu tenho contato sempre que eu utilizo essas substâncias. E o fim dessas pessoas é acabar destruindo a si próprio como ser humano, se destrói como espírito e acabam atingindo as suas famílias e atrapalhando o seu projeto divino, porque é algo que a mídia em si leva como normal ou passa pano por cima. Então, por quê? Gera dinheiro. O lucro. dinheiro é energia. E é uma energia que, quando é mal trabalhada, os obsessores adoram. Porque cada vez mais jovens buscam menos a espiritualidade. Menos jovens vão para a igreja, menos jovens vão para a casa de Umbanda. Porque eu não preciso disso. Pegar um detalhe, recentemente eu vi uma notícia sobre o rapé. Sim. Existem jovens que estão misturando coca no rapé para potencializar o efeito daquilo ali. As pessoas, se ela está buscando mais efeito psicotrópico, psicológico, então ela vai tentar potencializar cada vez mais. E ela já está mais viciada. Isso não é espiritualidade, isso não é conexão espiritual. A conexão espiritual, ela é algo muito simples e pode frustrar as pessoas. Vai falar, cara, isso era simples assim? A vida ela é muito mais interessante e complexa. Por isso você está cumprindo esse papel aqui agora. A espiritualidade ela é simples, mas ela pode complicar a sua vida. Falando em agora a questão de boate, você veio de uma matriz que é o evangélico, né? Durante 16 anos. Eu venho de uma matriz kardecista. E aí eu acho que faz total sentido o que você está dizendo na questão de boate. Eu já li uma infinidade de livros kardecistas, e nos livros mostram que esses seres, a gente pode entrar lá nos draconianos, sim, ou dragões vermelhos, eles vivem no centro efetivamente da Terra, e eu tô falando de uma visão do livro kardecista, tá? Eles são seres que foram expulsos dos planetas deles e vieram para cá, na época dos primórdios. E aí foram aprisionados no centro efetivamente da Terra, e aí eles fazem mecanismos e tal. E dentro de boate é como se tivesse, boate ou casas, enfim, noturnas, é como se tivesse, por exemplo, portais. Não digo portais, mas sistemas, aonde, por exemplo, um sistema onde tem um aparelho aqui, aparelhos espirituais. E aí onde, por exemplo, quando você fica bêbado, ou quando você ingere a droga, ou quando você tá ali no momento sexual dentro daquele ambiente, aquele aparelho, aquilo vai tomando a sua energia. E aí também a questão de, você fala bastante sobre chips, né, que colocam nas pessoas, e aí eu também queria confrontar essa informação, porque o extra, ele pode de fato colocar esse chip nos humanos, etc e tal. E é óbvio que esse chip é um chip colocado na parte do perispírito, na parte espiritual da pessoa. E como que funciona isso? No sentido da ufologia? Porque para o kardecismo, de fato, o que você falou existe também. Certo. E aí você me diz... Então uma coisa tá ligada à outra, porque a informação é igual, pergunta, né? O que acontece? Na verdade, eles não foram nunca aprisionados. Não foram. Eles foram repelidos, porque os draconianos, eles são tipo a raça anterior aos reptilianos. Foi uma miscigenação de raças quando houve as batalhas galácticas há bilhões de anos atrás, quando os planetas foram se formando. Por exemplo, a nossa galáxia tem cerca de 16 bilhões de anos, e de dentro para fora, né, ela foi surgindo os outros sistemas solares conforme as estrelas foram se evoluindo. Nós estamos na borda da galáxia, e esses seres, muitos deles migraram para cá numa época onde não existia nem a raça conhecida como Homo sapiens, que agora já está evoluindo para Homo sapiens sapiens. Sendo que quando esses seres chegaram aqui, eles eram de uma tecnologia ou uma fisiologia mais sutilizada. Eles eram mais evoluídos tecnologicamente também. Nesse meio tempo, não foram só eles que encontraram o planeta Terra para se refugiar. Veio já essa miscigenação dos reptilianos, draconianos, que tinham aversão à luz e optaram por ficar dentro da Terra, e ali foi interpretado na Bíblia e no kardecismo como se o dragão ficasse preso
dentro do inferno, do Hades e até dentro da filosofia grega, falando que a imagem do dragão a ser ligada ao fogo. Por quê? Está próximo ao centro da Terra. Certo. E quem estuda um pouco de ufologia sabe que existem os seres que são intraterrenos, que estão aqui fisicamente, e os reptilianos, eles conseguem, junto com essa tecnologia que você falou aí antes de formular a pergunta, com os chips e implantes, utilizar da energia que há dentro das casas de boate, ou então a gente chama lá de cabaré, ou então de bordel, enfim, onde há o sexo pago, entendeu? Ali onde há esse tipo de orgia. O que acontece? Esses seres, nem todos ainda trabalham com essa energia pesada, porque a gente sabe, dentro da ufologia espiritualista, que todos nós temos vórtices energéticos, Sim. chamados de chakras. E nesses ambientes, eles abrem 2 vórtices principais para que esses seres consigam adentrar a esses implantes que são colocados nas meninas que trabalham nesses lugares, nos rapazes que trabalham, que é o quê? Quando a pessoa bebe muito, ela abre muito o frontal dela. Ela começa a ter uma percepção. Abre também aqui o chakra coronário. E entra num transe. É um elemento de transe. Sim. Aí começa o plexo também a ficar desprotegido. É um sinal para eles entrarem. E o principal, o chakra sexual, é o chakra onde vibra a maior energia. E a energia ali que você consegue captar através do ato em si. Ali é um ambiente que a egrégora atrai esses seres. E nesse momento a pessoa, aliás, os seres draconianos, reptilianos que se alimentam do medo, da dor e do desequilíbrio energético, aproveitam para colocar as suas ferramentas para viciar aquelas pessoas que tanto trabalham nesse meio, mesmo que consiga já se estabelecer financeiramente, não conseguir largar, muitas das vezes, tanto quanto os consumidores dessas pessoas. Eles passam um a obsediar o outro. Você vai abrindo portais dentro da casa, onde acontecem esses fatos ligados aos reptilianos e draconianos, quanto nas pessoas, bloqueando até dos seres espirituais de luz virem tirar esses tipos de implantes e chips. Porque a pessoa, ela, quando ouve falar, vem fazer uma oração para você, ou vim te dar um passe, ou vim te dar um bori, ela fala assim, não quero isso para mim. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. E a maioria das pessoas é casada, tem filhos, entendeu? Às vezes tem uma sexualidade reprimida, e ali naquele ambiente, por estar junto com esses seres que gostam muito de vaidade, gostam muito de inflar o ego, então, trabalham ruins, a sensualidade. Então, não todos, porque toda consciência, como o meu amigo Beto fala muito sobre consciência, toda mônada é vinda do todo. Certo. O todo, ele não é ruim. A gente vive uma realidade de dualidade. Todo mundo que está aqui, tanto os seres extraterrestres quanto os humanos encarnados com consciência extraterrestre, podem tender ao mal, ao bem, independente da sua raça. Nós estamos num processo ligado ao kardecismo, você falando, de passar de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, porque toda coordenação que é feita dos planetas, ela tem um começo, meio e um fim, para poder fazer esse ciclo e a roda girar novamente. Assim como o ciclo dos universos. Nesse universo que a gente vive é conhecido como Ovorton. Ovorton é filho de Nebadon. Por que Nebadon criou Ovorton? Porque o universo criador é como se fosse um pulmão, essa matéria. Você pode ver que pela ciência o universo ele se expande, depois ele se exprime. Quando o universo se exprime e passa por toda essa evolução, ele gera um outro universo, como se fosse criar um outro filho. Assim, quando um espermatozoide vai inocular um óvulo e ali vai gerando o quê? Um feto. O feto vai evoluindo, ele já não cabe mais naquele universo que é o útero da mulher, e expande, cria um outro universo com várias moléculas e uma consciência que pode ser bom ou ruim. Falando disso, nessa questão de Terra ser um plano de evolução, expiatória, etc e tal. Chico Xavier já disse isso há muito tempo atrás, que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, que existiria o contato com os extras. Na verdade, o contato já existe, mas nós ficaríamos mais sensíveis para poder perceber isso. Quem é Chico Xavier para você? Chico Xavier é um grande médium, mentor, avatar, provavelmente um fragmento de mônada diferenciado,
porque de tempos em tempos, não só Chico Xavier, mas falando especificamente de Chico Xavier, vem mentores para cá para esclarecer e colocar pontos em algumas pessoas para que ao médio e longo prazo o entendimento das coisas, como a data limite, que foi mal compreendida quando ele falou da data limite, o homem voltar à lua, como agora está previsto para voltar, e várias outras profecias dele, que até então era ridicularizado o espiritismo, sejam cumpridas por pessoas ligadas à ciência, mesmo sendo ateias, e por pessoas ligadas à espiritualidade, seja ela kardecista ou não. Então Chico Xavier foi um desses avatares que passaram por aqui, que ainda trabalha na coordenação, por mais que as pessoas já afirmem que ele encarnou. Ele ainda não encarnou. Ele está junto com a confederação, trabalhando na coordenação nesse processo para que não haja, até 2057, um rompimento energético dos seres humanos que estão tendenciosos ao mal a transformarem uma probabilidade, né, dentro dessa realidade. A gente vive num multi-universo, na multi-realidade. Tem o Vande que está falando com o Leandro aqui sozinho, sem o nosso amigo aqui, sem o nosso amigo aqui, sem um amigo dali, e tem o Vande dessa realidade. Todos estão interligados. A decisão de eu vir aqui ou não influencia na outra realidade lá. A água que eu bebo, uma realidade está interligada com a outra. Então, quando o Chico passou por aqui, ele quis mostrar possibilidades. E tudo ali, muitas das coisas, aliás, ele foi dizendo como parábolas. Sim. Como Cristo tentou passar por uma consciência muito grande algumas informações, e se ele falasse abertamente o conhecimento que ele tinha, não existia a inteligência na isso. justamente, não é ter a compreensão. Então, o Chico Xavier em específico, ele é um grande avatar com grande consciência que teve que colocar dados para dar resposta, para fazer com que as pessoas despertassem. E ele já tinha o conhecimento, junto a Emmanuel, do advento da internet, do advento da evolução espacial e muitas coisas que virão a partir de 2026. Eu posso afirmar para vocês que em 2026 até 2057 vai mudar muita coisa pro bem, mas basta você fazer a sua parte. Todo dia nós temos que fazer a nossa parte. Somos a minoria? Pode ser que sejamos a minoria, mas se a gente não fizer a nossa parte em buscar, meditar, saber em quem se orientar de verdade, a nossa realidade vai ser uma. Se você ficar inerte ao estudo da espiritualidade, você nunca vai mudar a sua vida. A sua vida vai virar um ciclo vicioso, tendencioso a sempre você cair mais e mais. Isso vai baixar sua imunidade, vai baixar sua frequência energética, vai atrair seres negativos, suas experiências ufológicas e astrais não vão ser muito legais. Tá? Não é que a vida de quem medita, de quem estuda, seja mil maravilhas. Você passa por provações, mas aí é como se fosse um guerreiro. Você vai para a primeira batalha, você perdi a batalha, vai para a segunda batalha, terceira batalha, você já vai mais preparado. Você já tem artifícios para caso, vamos supor, eu saio desse podcast aqui e acontece algo que eu desencarne, estou no plano espiritual. Eu já tenho a consciência de muita coisa de como lidar. Se eu parar no umbral, eu sei o que procurar. Se eu parar no plano da luz, já sei onde eu vou estar. Se eu estiver numa nave extraterrestre, ver um ser, um mentor meu extraterrestre siriano, eu já vou saber como me comunicar, qual o brasão que ele usa, qual é a frequência vibratória. Então você tem que estar preparado. A gente está passando pela Terra. Chico Xavier falou que nós estamos aqui, como Cristo falou, mas não somos daqui. Falando em Cristo, em algum dos vídeos, isso é bombástico, hein? Em algum dos vídeos que você já colocou na rede, a sua fala foi assim, abre aspas, o William Bonner agora, abre aspas. Você fala que... boa noite. Você fala que se as pessoas vissem a manifestação de Jesus, elas se assustariam. E eu queria que você me dissesse mais sobre essa questão de Jesus, porque os kardecistas dizem que ele, óbvio, ele teve uma importância grande, ainda tem dentro, mas que ele vive dentro do umbral por escolha própria, para auxiliar a evolução daqueles que moram ali por algum motivo. E eu queria que você me falasse sobre Jesus nessa questão de como você disse, ele se manifesta ou de forma física ou só de forma espiritual. Eu queria que você falasse desse tema para mim. Bem, eu não creio que ele esteja no umbral em si. Não creio, legal. Não creio, porque assim, ele pode usar um fragmento da mônada nele para pedir algum, vou chamar de mentor, a fazer um resgate no umbral de determinada alma que esteja perdida. Por quê? A manifestação
consciencial da mônada de Cristo é muito grande. Tá. E é muito sutilizada. Tanto que foi profetizado durante milênios até ele conseguir densificar a matéria em matéria para entrar em Maria para poder nascer. Certo. Então, ele não é que ele não tenha capacidade de se manifestar fisicamente, mas ele se manifesta como um todo, porque ele já tem a consciência do todo. Quando ele está no umbral, ele está ali na consciência de um outro veículo. Por exemplo, a gente quando vai para uma dimensão astral mais sutil, muitas das vezes a gente não está com o corpo totalmente limpo, mas a gente precisa fazer um trabalho. Os nossos mentores utilizam do veículo físico nosso para nos levarmos àquele local para ajudar um outro irmão, porque nós somos como um imã, como estamos nos planos espirituais. E se a gente não tiver aquele contraponto, todo mundo vira uma massa só e acaba todo mundo ficando preso no umbral. Ou então, quando você retornar ao seu campo físico, você vai estar carregando todas as mazelas. Então, a manifestação do Cristo não é nunca firmada no umbral, porque o umbral é o lugar pesado, aonde as energias mais densificadas estão ali trabalhando nos vales, junto com os magos trevosos, junto com esses seres extraterrestres que você chamou, presos, os draconianos, reptilianos, greys. Existem até pleiadianos, porque a pessoa se seduz muito pela aparência. E a gente tem muito a julgar, o cara é feio, ele é mau. Esse que é louro dos olhos azuis, ele é bonzinho. Você é louro dos olhos... Eu tô de lente, eu sou... Deixa eu aproveitar aqui pra falar. Pessoal, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, avisa o seu amigo, o seu parente, o seu colega pra seguir aqui a gente, Super Mágico Podcast no YouTube. Segue a gente lá no canal de cortes, que é Cortes Super Mágico Podcast. Faça um pix pra gente pra apoiar o nosso crescimento aqui, trazer sempre convidados de qualidade, sempre informação fidedigna pra vocês. E o pix é supermagicopodcast@gmail.com. Falando um pouco com o Beto. Beto, me tira uma dúvida. Como que funciona essa questão xamanismo versus Exu e Pombagira versus entidade? Porque o xamanismo também é ligado a essa cultura ou não? Sim, sim. O que acontece? Nós precisamos entender o que é entidade. Ok. Existem dois tipos de entidade, as entidades naturais e as entidades artificiais. São entidades que nós criamos elas. Assim, vou até dar uma dica de pesquisa. Pesquisa dos tibetanos, os tupas tibetanos, os servidores da magia de Goetia ou magia do caos, os sigdis africanos, são entidades criadas que adquirem uma consciência, mas elas são criadas pela mão de um homem, pela vontade dele, ou às vezes com alguns tipos de elemento, para atrair uma consciência para aquilo ali. E essas entidades, elas podem adquirir tamanha consciência que elas eliminam o seu próprio criador, acabando com a vida deles. Na pesquisa vão encontrar muito falando sobre isso. Então, a gente tem que entender que esse tipo de entidade ela é artificial. A entidade natural é um ser que já teve vida aqui na Terra. Como nós cuidamos da parte física e espiritual, nós precisamos entender a parte da espiritualidade. E também eu passei pelo candomblé, eu fui do candomblé de Jeje durante alguns anos, e eu tive conhecimento sobre Exu e Pombagira. Eu, como médium, eu também tenho a mediunidade de incorporação, tenho meus Exus e minhas Pombagiras, que eu cuido deles, porém com uma visão xamanística. O que acontece é o seguinte: hoje, se a minha entidade ela tem uma vontade, eu trato ela com elementos que às vezes se parecem com os elementos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Sou batizado no catimbó, sou catimbozeiro. A minha casa é de catimbó, praticamente a maioria das práticas são assim lá em casa. Então, eu tenho que entender essas entidades para como também eliminar determinadas entidades, porque alguns inimigos também são Exus. Existem Exus que são amigos, aliados, e existem Exus inimigos. A gente tem que quebrar um pouco a espiral do silêncio na espiritualidade. O que acontece? A sua verdade como sacerdote, como conhecedor e que conecta o plano espiritual, ela é só sua. Como os seus avatares, como os seus mentores se comunicam com você e como conduzem a sua espiritualidade, ela é sua. Existem regras que auxiliam, que os nossos mais velhos nos ensinam, que auxiliam muito, sim. Mas se modificar alguma coisa, não sinta vergonha. A espiral do silêncio é o quê? A gente fala, se eu fizer diferente, o candomblé sempre foi tocado dessa forma. Se eu der uma mexidinha, todo mundo vai falar o que as pessoas vão dizer e cria-se uma espiral do silêncio com medo da aprovação das pessoas. Do que vai ser. Se o xamanismo não tiver a roupagem indígena, ele não é xamanismo. Então, tem que
quebrar um pouco esse medo, Sim, pra o gente rótulo, entender né, da coisa esse padronizada. a religião em si, ela é muito importante, a liturgia religiosa ela é muito importante, mas ela é importante culturalmente. Quando a gente entra para o campo espiritual, a coisa fica muito mais expansiva. E você é obrigado a lidar, por exemplo, você vai fazer um tratamento de uma pessoa com uma entidade de Goétia. Então, aí você vai falar, vai chamar o seu Tranca-Rua, quero lá que o senhor me ajuda aqui com a entidade de Goétia. Você precisa conhecer. Você precisa entender. Aí o seu Tranca-Rua chega e fala, pô, meu filho, isso aí não dá não conheço. Ele pode não ter vivido, a experiência dele espiritual, dentro do plano espiritual, pode não ter vivido com essa entidade, ele não sabe como lidar com isso. Então, a gente precisa entender todos os momentos, e é muito importante a entidade pombagira, ela se manifesta dentro da aldeia indígena também, porém com outro nome, com nomes indígenas, porque são os antepassados indígenas, do Tupi, do Guarani, só que não vamos falar que é Exu e Pombagira, assim como se manifestaram na África, com vários nomes e eram seres vivos que se manifestaram. Óbvio, existem aqueles seres que já são primordiais, mas também existem os ancestrais que falecem e a gente cultua eles, e eles são os Exu e Pombagira. Eu acho que o Exu e Pombagira é mais um rótulo para entidade desencarnada que auxilia no nosso caminho. Sim, mas você vê resistência nesses espíritos? Porque eles têm um tratado aqui geral. As pessoas pensam em Exu Pombagira numa coisa certinho. E quando ele vai até o seu culto, ele tem uma outra forma, ou não tem resistência disso? O próprio espírito. Existe uma resistência. O que acontece é assim, o espírito, ele não tem mais corpo físico. Sim. E ele precisa se alimentar. E eu até estava conversando, não sei se foi com o Leandro ou com a minha esposa, eu estava falando o seguinte, tudo é subornável. Todas as entidades precisam de suborno. Uma fogueira, para ser acesa, precisa de um pedaço de madeira. Quanto mais alimenta ela, mais fogo tem. Então, esses espíritos, qual é o suborno que eles têm? Muita gente acredita, por exemplo, quando uma entidade utiliza um cigarro ou uma bebida, é porque ela é viciada, porque foi cachaceira ou bêbada. Não, porque é a forma mais volátil de você conectar entre o plano físico e o plano espiritual. Uma fumaça, um teor alcoólico. Então, ela está utilizando aquilo ali para pegar a energia sutil e manifestar no nosso plano aqui, fortalecer tudo aquilo ali. Exatamente. E essas entidades, elas são muito inteligentes, elas entendem tudo isso, elas se manifestam, porém, elas têm, para manter esse corpo espiritual delas, que elas necessitam, elas precisam de energia. E as energias, em várias culturas, foi aprendido de uma forma diferente de dar energia a essas entidades. Só que as entidades artificiais são mais fáceis de lidar. As entidades que são naturais, não, porque elas já vieram com vontade de outra vida. Sim. Então, as que foram artificiais, por exemplo, eu conheço Exus e Pombagiras que nunca foram vivos. Eles foram assentamentos artificiais, foram criados com tanta vontade do médium de existir. O que acontece? Uma consciência começa a manifestar naquilo ali e ela se torna aquela entidade. E aí e ela manifesta. E ela, aquilo durante gerações. E aquilo cria uma força espiritual absurda. E ela passa a ser real. Sim. Ela passa a existir, só que ela vai ter as vontades por aquele indivíduo que a criou e não vontades que vieram naturalmente de uma história ou de várias encarnações que teve, ou foi um feiticeiro, ou foi um padre. Não vai ter isso. Ela vai ser somente a existência dela se inicia ali, naquele assentamento, naquela coisa ali, e ela só vai gostar daquele tipo de alimento. Entendi, perfeito. Agora, em questão a extraterrestre, eu queria saber de você, Leandro, se você consegue identificar hoje na sociedade se existem pessoas que são desse meio extraterrestre, né? Que a pessoa ela não é física. Quando eu faço meus atendimentos, eu faço um trabalho de conexão cósmica, esse é o nome, que é um trabalho de origem cósmica, onde a gente identifica a raça primordial de cada ser encarnado como humano aqui. Tem pessoas que são de origem da Terra, humanos, mas cerca de 90% não são terrestres. Então, eu marco uma consulta, às vezes através do olhar, dependendo da sensibilidade da pessoa, da limpeza do corpo, eu já consigo identificar através da sua aura qual é a sua origem cósmica. Nossa, e teve a experiência minha, trabalhando, que eu contei até lá no Paranormal Experience, falando sobre isso, que foi de uma entidade. No metrô. No trem, né? No trem de Japeri. Eu voltando da Barra da Tijuca, fiz a baldeação em Madureira, e esse ser estava pegando carona não, estava pegando o trem comigo por vários dias, mas eu achei estranho por causa do odor, que geralmente gente que é híbrido manifestado aqui tem um cheiro de enxofre. E enxofre é característica de quê? Seres
reptilianos que eram associados aos demônios. Falou que o inferno, que eu expliquei aqui anteriormente, que no caso é o interior da Terra, dá esse cheiro de enxofre. Eu falei, pô, não é normal. E o mesmo cara com a mesma roupa, com o chapéu, o boné, não me lembro mais ao certo que era, tava nesse dia. E eu cismei de ver os olhos dele. Falei assim, isso tá me incomodando, não é normal. Ou esse cara tá me seguindo, ou esse cara é um agente da Mileb. E eu identifiquei ele como um híbrido reptiliano por causa dos olhos amarelos e fendados. E depois que eu fiz o que fiz com ele, ele nunca mais pegou o trem comigo. Esse ser simplesmente sumiu. Outras pessoas eu identifico, que eu já falei várias vezes, eu não quero citar o nome, são parentes meus, que eu já vi eles transfigurados como dragões negativos, dragões que precisam de um resgate. E um desses dragões, eu não vou falar nem a sexualidade, está buscando a espiritualidade através do meu trabalho. E eu consigo identificar em você, por exemplo, que você é de origem dos Avians. Avians são os seres azuis que vêm de Vega e de um local também chamado próximo a Orion, que são seres que estão sendo falados há pouco tempo, há 20, 30 anos. Eles estão aqui há muitos milênios, mas está sendo falado agora, porque eles estavam trabalhando muito na coordenação quando estava sendo montada a equipe de resgate dos famosos reptilianos e draconianos. E os Avians, eles têm uma facilidade em desconectar essa parte negativa das pessoas. Eu não sei se você tem isso como personalidade, porque a nossa origem cósmica, ela influencia muito na nossa personalidade. Por exemplo, eu sou um felino. Descobri isso através das minhas projeções, através do contato que eu tive, através de fendas, através de vídeos meus, que pessoas me mandaram gravações dos meus olhos ficando fendados, de eu fazer comparações de foto, meu rosto se transmutar como um felino. Eu sou muito impulsivo, sou guerreiro, sou determinado. E a sua raça, por exemplo, e para quem quiser saber a sua raça, clica lá no link da bio que tem o material completo. Em você eu vejo uma origem cósmica só por sentir algo ligado aos pleiadianos. Pleiadianos, eles trabalham com a sutilidade, o trabalho de cura e manipulação de pessoas, de agrupamento de pessoas. Isso vai dar personalidade. Ah, mas eu sei minha origem cósmica servir para quê? Dentro do material que eu forneço, ali vai o passo a passo para você saber lidar com isso e você ter o contato. Assim como quem trabalha como o Babalorixá trabalha com seus orixás, você vai trabalhar com uma outra falange ligada à sua origem cósmica, que vai proporcionar você acessar outras esferas dimensionais, tendo contato com seus mentores e também com a coordenação que orienta os orixás, que orienta os mentores, que lhe orientam como ser humano. Então a importância de você estudar a origem cósmica é dentro desse contexto de você se melhorar como ser encarnado na Terra com a missão de resgate para esse lance que a gente estava falando aqui, de passar o nosso planeta para uma evolução. Então é sempre somatizar o conhecimento ligado à ufologia, à espiritualidade, dentro da busca do conhecimento transmutado em sabedoria. Porque se você estudar tudo de ufologia e não botar em prática aquilo que os mentores ensinam, você vai desencarnar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu tive um contato, eu não vou dizer com extraterrestre, mas eu tive uma viagem astral, e aí eu quero falar sobre viagem astral, que faz uns 7 anos, mais ou menos. E eu era frequente faz uns 14 anos. Eu era frequente no kardecismo, e ali tem a questão do passe, questão do métier ali, né, da ritualística deles. E uma das noites eu pedi com que me levassem a um plano astral para eu saber quem eu era, quem eu fui, etc e tal. E tanto que quando eu me lembro claramente desse sonho, que eu chego em algum lugar, que eu não sei aonde estava um pouco escuro, e aí um ser que estava lá, que eu também não me lembro, a fisionomia falava assim, bem-vindo, feiticeiro, boa noite, uma coisa assim. E aí eu acordei. Então eu entendi que no meu caso, dentro daquilo que eu enxerguei, eu seria um feiticeiro, que faz total sentido com a minha realidade de hoje.
né, deste plano que eu estou agora. Faz total sentido. E aí eu queria aproveitar para falar dessa questão de portais que você tem um na sua casa, que era a casa da sua avó. E esse portal leva aonde? Como que funciona? É interessante, porque hoje a gente está aqui com um amigo que não estava nem armado isso, não estava armado, era para ser. Foi uma surpresa especial, porque a minha avó, ela é de origem xamânica também. Olha aí, minha avó legal. era rezadeira, parteira, trabalhava com tudo quanto era tipo de ervas, e conforme ela foi pegando a idade, a clarividência dela, Xamã curandeira. isso, expandiu a tal modo que ela apontava, olha, tá saindo gente dessa parede. Eu olhava assim, não tava vendo nada. Aí ela falou, ó, essas crianças que estão aqui não vai ter comida para elas não, mano, bota essas crianças para fora, porque essas crianças já estão me perturbando. Olha, se entrar ali tem que limpar aquilo ali, porque tá saindo muito homem sujo desse lugar. E em uma das minhas projeções, enquanto eu morava próximo à casa dela, né? Eu via sempre parecia um preto velho com um saco nas costas, entrando na parede que ela disse. Né? E dali, as minhas experiências foram aumentando, a clarividência, ela desencarnou, né? Passou o tempinho dela aqui. Sei que está num plano bem legal, porque ela sua sabedoria e tudo que ela me passou, inclusive, ajudou no meu trabalho, que eu disponibilizo também uma apostila sobre ervas, tá? Que muita coisa vem dela ali também, tá? E esses portais, que você está perguntando especificamente, qualquer um que é médium, que se quiser, vou até chamar o Rodox para ir lá, fazer uma pesquisa com equipamento, vai identificar extraterrestre, vai identificar Exu, vai identificar Mago Trevoso, aquela cara a gente está pensando até em derrubar. Porque assim, não pode passar médium ali. Meu filho agora tá conversando com um garoto na parede lá, que ele fala que é o tal de, acho que é Yuri. Ô Yuri, eu falei, tá falando que ele tá aqui na parede, o Yuri vai entrar aqui na parede. É isso que eu ia te perguntar, que o seu filho já tem sinais paranormais, sinais de mediunidade, e como você lida com isso? Porque você é um grande influenciador para com que isso aconteça. Eu tento ser o mais neutro possível, porque eu não quero ser um indutor para ele tentar repetir ou chamar a minha atenção por saber que eu falo sobre esses assuntos e fazer vou fazer como se estivesse colocando uma rédea nele. Não, ó, não segue o caminho de Jesus, da Bíblia, porque é errado, ou segue o papai que acredita em ET, porque é certo. Eu deixo ele falar normalmente. Quando ele vem tirar dúvida, eu falo, ó, a minha opinião é essa. O que você acha, filho? Você acha que o papai está falando tem coerência? Por quê? Ele estuda numa escola evangélica. Por quê? No Rio, não sei como está em São Paulo, a ideologia de gênero tá algo absurdo. Eles estão impondo às crianças coisas muito ruins. Crianças de 6, 7, 8 anos. Ele faz um trabalho especial com o dono da escola sobre patriotismo, sobre entender e respeitar todas as religiões, não está impondo uma religião. Bacana. E ele, quando chega para o professor e manda um trabalho e fala, pai, eu não concordei sobre a Papai Noel e Jesus Cristo no Natal por causa disso, disso, disso. Eu não acredito que a gente não encarna. Isso é um absurdo. Na minha redação eu não vou escrever. Parabéns, filho, você está correto. Agora, eu não incentivo, ó, escreva isso, faça aquilo. Então, a educação e essa mediunidade dele, eu deixo aflorar. Quando ele amadurecer mais um pouquinho, eu vou levar ele num lugar que eu acho mais sutil, que é o kardecismo, para ele poder estudar e trabalhar a mediunidade, dar uma amortecida. Depois vou levá-lo na Umbanda, para ele entender um pouco mais e assim por diante. O que eu puder auxiliar nesse processo de forma gradativa, eu acho que todos os pais deveriam ensinar espiritualidade, porque a escola não ensina espiritualidade, é raro. Tá? Eu coloquei porque a única opção que eu tive foi uma escola evangélica. E eu vejo que o resultado não é impositivo. O seu filho tem que ir para a igreja. Porque o seu pai fala de ET? A diretora da escola, ela vê meus posts lá. Babalorixá, aí vê satanista no canal. Imagina a cabeça dela. Pô, o pai do garoto é um macumbeiro. É um cara que fala com todo mundo. Até eu queria aproveitar e perguntar pro Beto. É assim, Beto, como que é a transexualidade dentro do xamanismo? Como que é visto a transexualidade hoje? Porque hoje as pessoas estão se libertando dessas amarras. Sim. E eu acho que a parte espiritual, a parte faz total sentido, né? Porque apoia nessa questão de tirar as amarras. E como é visto a transexualidade dentro do xamanismo? Existem xamãs transexuais? Sim, pode existir xamãs de todo tipo de comportamento, de forma, de qualquer coisa que tiver, vai existir xamã. Porque o xamanismo, ele não vê as questões sociais. Elas não existem. O xamã de uma tribo, sim, ele acaba sendo um líder político também. Ok. Porém, dentro do xamanismo geral,
ele lida mais com a parte da guerra em si, que é você ter que lutar para manter essas pessoas da sua tribo, para se manter firme também, para não ser derrubado por algum inimigo. E a questão é espiritual, entendeu? Não tem essa coisa de, você não vê nem a cor das pessoas, você não vê o sexo, você não tem isso. Não existe isso. Quando você entra em transe, a forma do seu corpo é só fonte do seu ego. O seu ego vai definir se você saiu do corpo, se você pensa que você é um Ogum, se você pensa que você é um Grey, se você pensa... Isso aí, como você vai moldar esse seu corpo espiritual é de acordo com o seu ego. Então, o xamã em si, ele é um ser em transe, que tem o conhecimento, que tem a boa vontade, que entende as questões espirituais da sua tribo, do seu grupo, e tenta sanar isso. E não tem nada em relação a isso, não tem nem como a gente entrar muito nisso, porque é tão grosseiro, talvez. Eu sei que as pessoas elas tentam não pensar, e eu acho assim, a espiritualidade em si, ela não se pode misturar com as questões culturais das pessoas, porque a cultura é muito diversa. Ela tem que ser uma conexão sincera e real, e ela vai te mostrar o caminho. E às vezes, se você ficar baseando muito em questões da cultura de vida, de como as pessoas levam a vida, aí você acaba deixando de ser espiritual, porque lá não tem nada a ver com o que é aqui. Eu fiz essa pergunta pra você porque na última live que eu tive, acho que foi até com você, Leandro, me foi questionado num comentário: Babá, eu gostaria que o senhor falasse sobre transexualidade dentro do candomblé. Foi. Não foi aqui? Foi com você, né? E a nossa visão é muito idêntica, porque tanto a gente quanto o orixá é divindade, o orixá é energia. Para o orixá, não importa como você se enxerga no sentido de homem ou mulher, o seu gênero pouco importa, o que importa é o seu coração, etc e tal. É lógico que existem alguns cuidados que, por exemplo, o homem transexual, provavelmente ele ainda tenha útero, então a gente ainda acaba cobrindo o útero por conta de questões espirituais. Uma vulnerabilidade espiritual. Exatamente, da vulnerabilidade espiritual. Mas o que não quer dizer que ele é mais ou menos, ou melhor ou pior que ninguém. Então, para o candomblé, pelo menos na nossa casa, na minha casa, na casa do pai Caiô, eu sou transexual menino, vou ter que usar saia? Não vai ter que usar saia, mas você vai ter que colocar um pano cobrindo o útero, que infelizmente ou felizmente ainda está ali, e usar a sua calça, a sua veste de acordo com a ritualística. Eu sou uma menina trans, posso usar saia? Pode. Posso usar um ojá? Pode. Posso usar minhas unhas compridas? Pode. Gente, candomblé evoluiu. Muito. Eu falei na live do Leandro, candomblé 2022. Vamos lá, gente, candomblé evoluiu. Ninguém mais vai fazer, que na época de 1980, tomar banho de poço. Porque hoje a gente tem água encanada. Ninguém vai tomar banho gelado na cidade, sendo que a gente tem chuveiro elétrico. É óbvio que existe uma ritualística que deve ser seguida. E aí a gente não dá o banho gelado, dá um banho morno, né? E tem algumas coisas que são revistas. E a transexualidade dentro do candomblé, pelo menos em nossa casa... E isso não é porque nós somos homossexuais, e sim porque a ideologia da questão é igual. Você que é transexual, mas eu não me encaixo em casa nenhuma, sinto preconceito disso. Venha na minha casa, venha na nossa casa, venha conversar com a gente. Porque o orixá, ele não quer ver o seu gênero, né? Ele quer ver o seu coração, ele quer ver o seu caráter, ele quer ver você ajudando o próximo. A questão do candomblé em si, eu acho que as pessoas, conforme a modernidade, conforme o acesso de informações da internet, né, elas querem criar um modelo de candomblé. Os conservadores, né? Isso, conservadores. Sim. O candomblé, ele é brasileiro, ele foi criado no Brasil, ele não é o culto africano, apesar de ter o culto africano como sendo o seu idealizador, porque lá onde tem as origens, mas no Brasil não tem como se aplicar isso. E se você pegar a história do candomblé, a história da Umbanda, se você pegar dentro do meu estado, Joãozinho da Gomeia, ele quebrou todos os tabus na época. Todos. O Joãozinho da Gomeia, o Caboclo Pedra Negra, ele tirava um Iaô, um orixá. E ele foi um baluarte. Eu não sei qual era o interesse das pessoas que não se escandalizavam na época, mas ele aparecia nos jornais. Então, Dona Catuxa com o Exu lá no Chacrinha. Sim, o Sete da Lira. O Sete da Lira, entendeu? E faz muitas coisas incríveis. Né? Vinha
ônibus lá pro Rio de Janeiro. Então, se você pegar a fundo e tentar esmiuçar, você vai se escandalizar. Agora, como você falou, sempre vai existir um espaço espiritual para cada pessoa. Porque essas questões, elas não são espirituais. Exatamente. Elas são questões São terrenos físicas. sociais, Elas né? são sociais. E, assim, e as pessoas também precisam entender uma coisa. Por que que o candomblecista, ele tem todo um aparamento, ele veste as coisas? Por causa de uma egrégora. Ele montou uma egrégora na casa dele que não pode ser modificada muito, senão as coisas saem muito do lugar. Aí você tem que reequilibrar todo o ambiente porque as pessoas não estão seguindo uma egrégora. Às vezes, só de você visualizar o babalorixá com a sua vestimenta, aquilo causa um tipo de energia que processa dentro daquele ambiente que é necessária para que se mantenha o ambiente. Exato. Uma figura de autoridade, uma figura de uma pessoa evoluindo e aprendendo, a figura de uma senhora muito mais sábia. Essas coisas, elas geram no plano espiritual energias que se forma uma egrégora. A egrégora é o quê? O conjunto de forças e conhecimentos que se acumulou por causa dos ritos, de tudo que foi sendo feito, e essa egrégora, quando você mexe nela, você estraga tudo. Então é por isso que faz isso. Não é pra, eu quero ser melhor do que alguém, não. E isso tem, e existem também, igual quando eu cheguei, você falou sobre os objetos que eu uso de poder. Cada uma das coisas que eu uso, assim como minha roupa, ela tem uma importância. A roupa para tampar meu corpo, meus objetos de poder, para cada coisa, que situação que eu possa vivenciar. Então eu já estou numa terra diferente, preciso realmente me proteger, porque eu não posso voltar para minha terra e levar algo para as pessoas que eu trabalho tanto para proteger. Exato. Sim. Então, a gente tem que perder um pouco essa visão que a gente tem de conservadorismo dentro da religião. Não se pode entrar numa religião, seja ela qual for, com esse pensamento de modelo estético da religião. Você tem que ir e tentar sentir, se conectar com aquilo ali e ver se a energia daquele ambiente é suficiente. Depois, se a sabedoria do dirigente também te agrada, porque você vai precisar de 3 tipos de coisa. Você vai precisar que o espiritual da casa seja boa, você vai precisar que o dirigente seja inteligente o suficiente e que você vai precisar de ter tratamentos psicológicos, porque tudo é afetado. A pessoa que está com um egu no corpo, com um problema espiritual, ela tem problemas mentais também, que são acarretados por isso. E isso já começou a acarretar problemas físicos. Então, o dirigente tem que prestar atenção nisso. Se ele tem a sabedoria suficiente para sanar seus problemas mentais e físicos, e se a energia do lugar ela é verdadeira. Se tiver esses 3 elementos... Só salientar algo que você falou sobre homossexualidade. Muitas pessoas têm um preconceito com o candomblé em si, porque dizem assim, o candomblé é o berço dos demônios, porque a maioria dos homossexuais estão... E na verdade não é nada disso. O candomblé... O candomblé, assim, somos todos conhecedores da questão. O candomblé foi fundado pelas princesas, né? Na época lá da escravidão, parará. Mas o candomblé existe muito homossexual, muito transexual, e aí a gente não tá falando de gênero e em si de pessoas que não se encaixam nos dogmas dos outros cultos. Exatamente. Porque são dogmas machistas, dogmas preconceituosos. Então, se as pessoas... mas por que o candomblé é Foi uma da primeira religião que abraçou, né? Que abriu as portas e veio. Hoje quebrou não. esse paradigma. Exatamente. Quebrou. E assim, os grandes babalorixás, grandes ialorixás, também eram homossexuais. Sim. Né? E isso não definiu o que eles eram bons ou ruins. Existem baluartes aí hoje que são homossexuais, tanto masculinos ou femininos, e isso não define quem. A homossexualidade ou o gênero não define. Então o candomblé, ele aceita todos os tipos de pessoas. Independente da religião que você siga, ou se você for ateu, o que mais vale é o seu caráter. Exatamente. Se você não tiver caráter, você pode ter qualquer tipo de segmento que não vai resolver a vida. Não vai resolver sempre... nada. E na espiritualidade ela explica o quê? Que a gente, quando vem pra cá, como eu falei das mônadas, a gente não tem uma sexualidade definida. Sim. Como macho, como fêmea. A gente vem adquirindo isso conforme a evolução e a necessidade da encarnação que a gente vai passar aqui na Terra. E quando a gente encarna muitas vezes no corpo masculino, calha da gente entrar num corpo feminino e está muito vinculado ao sexo oposto na encarnação anterior. E você, às vezes, por não ter uma orientação desde jovem, uma família que não aceite aquilo ali, acaba gerando conflitos, fazendo com que você tenha raiva das outras religiões e atrapalhando o processo que era para ser natural, e você, às vezes, não passa a se aceitar, porque a sociedade ainda está presa a algo que deveria já, hoje, no século XXI, diferente. Leandro, eu acho assim, a gente tem que ver muito a relação da hipocrisia das pessoas, quando eu falei sobre se conectar de verdade.
esse campo é tão grande que eu acho que daria vários podcasts pra gente falar só sobre isso, Muito, sobre sexualidade. A sexualidade em si, ela pode ter vários fatores. Pode ter da encarnação em si, pode estar sendo de uma influência direta de alguém, pode ser algo biológico que a ciência não descobriu ainda, que faz com que isso, porque eles acham que o cromossomo é XY, XX, e pode ser que a gente ainda não descobriu essa pólvora ainda, né? De alguma coisa muito mais que define muito mais que isso. E é natural demais. E é natural. Só que a gente por que o auxílio de alguém que tem um conhecimento mais profundo para entender de onde vem essa origem, como a gente tem que conduzir, se ela tem que ser continuada ou se ela tem que ser cessada. Porque eu acho também, eu vivi dentro do candomblé de Jeje, e era um candomblé que a gente chama de candomblé de beco. E esse candomblé de beco lá no Rio é assim, é aquele candomblézinho povão mesmo, e tem de tudo ali, né? Tu toca banda, toca candomblé, toca tudo. E depois eu fui pra uma casa de Jeje Marim muito boa, tradicional lá, e tive outra experiência. Mas nessa casa, o que acontece? As crianças, elas se tornavam muitas crianças se tornavam homossexuais por conta de influência. Que tipo de influência? Eu não quero nem levar a ponto porque chega a ser escroto o que acontecia. Tinha zelador de santo que se utilizava do status dele, autoridade, para ter presas fáceis, crianças, para fazer coisa. Ou até mesmo um virar no orixá e pegar o órgão masculino e falar, ô, Chumari, aqui ó, pra você. Entendeu? Nossa. Isso eu vi lá. Isso acontece então, na igreja. Isso na igreja católica, isso é comum. Isso são pessoas ruins, Era comum. pessoas ruins que não estão tentando entender a realidade, e é um tipo que eu quero citar que é influência. Então, é um trauma, alguma coisa, mas existe sim a questão espiritual. E por isso, se você não pode ficar preso somente à ciência. Você tem que ir na espiritualidade, tentar identificar, porque às vezes é um processo espiritual e a gente tem que tratar isso de uma outra forma e melhorar a questão. Falar, poxa, isso aqui é natural, a pessoa era, em outra encarnação, ela não vai mudar de jeito nenhum, você vai reprimir uma pessoa, criar uma pessoa triste e um ser humano ruim para a sociedade, porque ele vai viver mal com ele mesmo, então a gente tem que conduzir dessa forma. E esse aqui vai até tal ponto, ele só vai ter o comportamento homossexual. Esse aqui não, esse aqui realmente ele vive como uma mulher. Ele não quer só ter o comportamento, ele quer também mudar as características, porque as características não combinam com a consciência e a alma dele. Eu só não concordo com uma pauta da tese aí, um ponto da tese, na questão de influenciar. Veja bem, se a gente for colocar essa questão de homossexualidade em influenciável, não existe uma questão influenciável, por quê? Por exemplo, eu sou homossexual desde quando nasci. Sim. Né? Se for ver relatos da minha família, eu já venho dando sinais de homossexualidade desde de algum tempo de vida. Independente disso, eu tive uma influência absurda machista que me tendenciava, me jogava em cima de mulheres, que é aquilo que eu não quero para mim, né, quanto sexualidade. E existia influência, e isso não aconteceu por conta de que aquilo não é o que eu de fato quero. Mas agora, quando você fala no sentido traumático, que aí eu acho que é isso que você quis dizer, no sentido traumático. Não digo assim de uma forma. Mas o rapaz ou a menina, ele ainda continua com o caso de hétero ou não, independente do assédio. Porque a gente tá falando de uma coisa mais. Independente do assédio do padre, do pai de santo, do pastor, para com o menino ou a pastora, a freira, enfim, aí não quer dizer nada, mas com o menino e a menina, isso vai fazer com que exista o trauma, né? Mas não vai mudar, a não ser que aquela criança já seja maliciosa e utiliza daquilo para poder fazer. São muitos aspectos, são muitos. A gente vai ficar aqui até 5 da manhã. Mas a questão de influenciar no sentido que não haja trauma, isso não existe. Não, sim, tem que ter o trauma. O trauma até porque você vai perceber, você com muitos anos que você já tem dentro da religião, você vai perceber que existem pessoas que são forçadas em tudo. Você vê que existem pessoas que elas são homossexuais e elas forçam a ter o comportamento que não é delas. Elas não, porque
é esse tipo de influência que eu falo. Não sei se foi um trauma Entendi. que impede que ela, muita gente já sair do armário, né? Impede que ela viva aquilo ali plenamente. Assim como existe também os que forçam a homossexualidade e você fala, cara, esse cara não é homossexual. Não, E ele no pode- fundo, ninguém. O sexo só serve, na verdade, aqui só pra a gente ter uma experiência energética de troca Diferente. com Eu acho o que é um outro assunto muito e extenso entre e- um homem e uma mulher para reprodução. E você pode ter uma família Tem todo tipo, homossexual todo tipo. Sim. e Aí ter já tá filhos, claro, eu acho que até é um assunto que viver. a Mas se gente tá você esgotando for conversar com um mentor, com Não um tem. extraterrestre, por exemplo, se você tem essa possibilidade, você pergunta para ele qual é a sua verdadeira face, por mais que você esteja vendo uma formatação Não tem energética ali. Ele simplesmente puxa aquela formatação e você vê luz. Qual é o seu sexo? Não Ele tem. não tem Não sexo, tem. ele é uma Luz. luz, ele é uma consciência. Sexo é algo imposto em animais, como nós somos animais, para reprodução ou para troca de prazer energético, assim como comer é um prazer, assim como dormir é um prazer, Sim. assim como viajar é um prazer, o sexo é um prazer, porque tudo está interligado ao quê? Aos vórtices energéticos que eu expliquei. Cabe a você trabalhar isso com equilíbrio, respeito e saber que esse dogma colocado pela sociedade é totalmente retrógrado, é totalmente ultrapassado. Todos temos que ser livres dentro mundo da mudou. espiritualidade. Mundo mudou. Mudou, é o novo normal, porque o Não, normal o mundo é a mudou, liberdade. Agora A eu queria, Leandro, que você, como um grande conhecedor de viagem astral, falasse para as pessoas que querem ter um contato de viagem astral, mas elas não têm a mínima ideia de como que faz. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, se não é coisa da minha cabeça. Como que a pessoa pode ter a sua viagem astral? O que ela deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é entrar na bio do Leandro Maktub. Boa, boa, Jabá, acessar boa. Conexão Cósmica, que tem o passo a passo lá, mas eu vou dar um auxílio para você. A semelhante atrai semelhante. O primeiro passo é você buscar livros sobre os assuntos, vídeos sobre os assuntos, áudios, passar a fazer técnica. Vou ensinar uma técnica aqui Boa. no ar. Por exemplo, você tem facilidade de pegar no sono ouvindo o som do mar. Uhum. Você, 2, 3 horas antes, ou se possível num dia, não coma carne vermelha, tá? Para fazer a limpeza, não use álcool, não use nenhum tipo de substância ilícita. Deite num local onde não tenha ninguém próximo a você, pelo menos 3 metros, para não ter influência do teu campo áurico. Coloque um fone de ouvido, relaxe, feche os olhos e mentalize aqui no meio um pulsar toda vez que você estiver ouvindo o barulho das ondas batendo do mar, fazendo tchá. E ver o seu pé sumindo no seu mental, com os olhos fechados, ouvindo o mar. Aos poucos, você vai começar a mentalizar que seu pé não existe. Daqui a pouco, as suas pernas já não existem. Isso gradativamente. Você vai inspirando, expirando. E isso, a sua barriga já não existe mais. Você se sente cada vez mais leve. Nisso, você já faz parte do mar. Você vai começar a sentir o seu corpo balançar. Daqui a pouco sobe para sua mente. Aqui na frente, nesse pulsar, você abre uma porta na sua consciência para uma luz. Essa luz é azul. Tente adentrar dentro dessa luz. É uma técnica. E você vai fazendo essa técnica dia após dia. Esse é um tipo de técnica. Existem técnicas que você pode fazer, como até o candomblé eu acho que usa, que é tomar um banho Sim. de sal, se limpar, faça uma semana de jejum, não sem comer nenhum dia. Tire um período, principalmente se for antes de você fazer a prática meditativa, por exemplo. Limpe o corpo, vai limpando o corpo, lendo um livro que eu vou indicar, Viagens Além do Universo, de Robert Alan Morrow. Repetindo, Viagens Além do Universo, de Robert Alan Morrow. É R$19,90 ou R$29,90 na Amazon e no Mercado Livre você acha. Esse livro, ele é um livro-chave, assim como a Bíblia, para quem quer se projetar de forma tanto normal, que é só sair no campo astral, quanto no experiência mental. Por que eu digo isso? Eu trabalhei alguns anos de segurança no Rio de Janeiro
E eu aproveitava os tempos que eu estava em guarita ou estava em hora de almoço para ler. Legal. E quando eu ia me deitar ou quando eu estava na viagem, que era distante o posto que eu estava trabalhando, eu saía em qualquer lugar lendo esse livro. Esse livro virou um livro de cabeceira. Eu falei assim, estou com recesso projetivo. Para quem não sabe, recesso projetivo é o projetor que passa um período sem conseguir ter a projeção consciente. Tá? Isso acontece muito com o projetor que precisa dar uma remanejada nas suas energias, mudar ou buscar algo novo. E o livro em si, ele virou uma chave para mim. Tá. Então, a dica da técnica, o meu site tem ali o passo a passo todinho para vocês adquirirem material que vai com calibração arcturiana, vai com meditação do som do mar. Tem uma auditoria que eu dou de 40 a 50 minutos, orientada para você deitar e eu ali fazendo passo a passo, antes de nós falarmos de um projeto que está para sair, que vai ser lançado na próxima semana, que é o Instituto Maktub Cósmico. O Instituto Maktub Cósmico vai falar tanto dos extraterrestres dimensionais, quanto da questão da projeção astral e desenvolvimento da mediunidade. Mas vai trabalhar só com isso? Não. A gente vai trabalhar também com xamanismo, a gente vai trabalhar com preceitos do candomblé, a gente vai pegar esse universalismo e vai empregar dentro do Instituto Maktub Cósmico. Então, nas próximas lives, para quem não for inscrito no canal, o canal é Maktub Cósmico. E você que está vendo no Maktub Cósmico, se inscreva também no Super Mágico Podcast para ajudar eles a chegarem a mais 1000 inscritos, para a gente poder fazer esses vídeos gravados. E eu profetizo que no máximo daqui a um mês a gente já bateu ou ultrapassou essa meta, tá? É isso aí. Eu me comprometo a ajudá-los nisso daí. Então, fica a dica aí da projeção astral, tanto da questão do livro que eu vou repetir, Robert Alan Moore. Isso, você falar para repetir. Tá? E o nome é Viagens Além do Universo. E existem várias técnicas que eu disponibilizo gratuitamente. Adquiri um curso meu, eu já mando cerca de 100 PDFs com técnicas sobre todos os tipos de meditação, projeção astral, conexão, orações, mentalizações. Então, é um pacote mesmo, completo, pessoal. Porque não adianta dar aqui uma fórmula de bolo e a pessoa não conseguir, esse cara tá falando besteira. É um conhecimento que você tem que buscar passo a passo. E você tem que ser perseverante. Você não aprende a dirigir um carro só no mesmo dia, pega o volante, pisa na embreagem, passa a primeira e acelera. Vai. Não é assim. Tem todo um processo. Caminho aí, né? Ninguém faz a faculdade em um dia, ninguém aprende a escola da vida, às vezes nem na encarnação inteira. Roberto, e pelo lado xamânico, existe alguma técnica básica para as pessoas começarem a ter contatos? Tirando essa questão da viagem astral, mas na parte xamânica. O xamanismo em si, o transe xamânico, ele é uma viagem astral, né? A viagem astral é um termo que foi utilizado por um grupo de pessoas e pegou e ficou, né? Tem vários termos que se utilizam para isso. Dentro do xamanismo diz o voo da águia, tem outros tipos de coisas que acontecem, outras palavras que usam para isso. O que acontece é o seguinte: o xamã, ele precisa movimentar a consciência. E o primeiro passo para qualquer pessoa que quer fazer uma viagem astral, qualquer pessoa, entender que a consciência ela precisa migrar para um outro corpo. Não adianta você fazer técnica, não adianta nada se você não entender que a sua consciência ela está migrando para um outro veículo. Okay. Assim como um Exu, ele não deixa de ser Exu quando ele usa o seu veículo para entrar no nosso plano, ele ainda mantém um corpo energético e somente usa aquele processo de acoplamento para se comunicar aqui no nosso plano. A gente também tem um corpo energético que mantém um pouco da nossa consciência aqui, ela se alonga nesse corpo energético e você tem que mover ela. Então é um ato de migrar a consciência para algo. Então o foco é muito importante. Se você achar que eu, Beto, tô lá deitado fazendo a técnica, as técnicas são boas e funcionam, porém você achar que eu vou levantar e vou sair, não é você que vai levantar e sair, é a sua consciência. E primeiro tentar entender o que é a sua consciência. A sua consciência é o estereótipo que você criou da sua vida, ou é algo que está dentro de você que é sem paradigmas, ele não tem preconceitos, não tem normas, ele não tem tempo, ele não tem espaço, volume, é algo que você não consegue entender. Então não tentar entender muito e saber que sua consciência ela tem que migrar de um ponto para outro.
Isso é muito importante dentro. Agora me diz assim, isso pro nossos super mágicos aqui, que são pessoas que não têm contato com nada, que são pessoas que querem leigas, adentrar, né? São leigas. Alguma defesa que você indica? Essa erva é bom pra passar na Sim. casa, essa folha, acende esse preparado aqui. Então, uma coisa que eu fiz na minha vida é tentar sempre usar termos mais simples possível para explicar as coisas. Apesar de ter conhecimento sobre várias áreas, quanto mais simples você puder falar, mais pessoas você alcança. Sim. Então, o que acontece? A proteção em si, ela depende do que está acontecendo no ambiente. Tá. Não existe uma proteção universal. Até funciona, mas você pode estar desequilibrando um ambiente. Entendi. O que eu recomendo que as pessoas façam é procurar realmente... Porque hoje, gente, tem como achar alguém que já tem o conhecimento, que já passou por problemas difíceis e pode identificar. Se você tiver mediunidade, ver que dentro da sua casa tem problemas, o que eu recomendo é defumação de ervas. Você compra um defumador completo numa loja de ervas, que vai vir com várias ervas ali, e não pensar em si que são as ervas que estão resolvendo, mas a fumaça. Faça bastante fumaça na tua casa, utilize a fumaça como veículo de benesses para sua casa, veículo de boas esperanças, de libertação, de purificação, e sua mente vai fazer com que aquela fumaça, ela contamine o ambiente e tire coisas negativas daquilo ali. Porém, é como disse, pode existir o risco de você atrapalhar o seu desenvolvimento, porque vão ter coisas que podem sair que não deveriam daquele campo energético. De uma orientação pessoal ali, né? E hoje está muito fácil chegar. Olha, eu tenho aqui, duas pessoas incríveis aqui. Temos 4. 4. Sim, dentro da área. Sim, da nossa área do Candomblé, sim. Dentro da área do xamanismo, dentro da área da espiritualidade e ufologia, que acaba no final tratando das mesmas coisas, das mesmas coisas diferentes. Exatamente. Então eu acho isso, é melhor procurar alguém que já passou por isso para poder te orientar. São pessoas sérias, pessoas, como eu disse lá no começo, você vê se a pessoa realmente é uma pessoa inteligente, vê se a espiritualidade da pessoa combina com a tua. Não adianta falar, mas eu não sinto nada, todo mundo sente. Você vai ver, fala, meu anjo da guarda não bateu. Isso é sentir, é assim, é muito simples assim. É questão de conexão, afinidade, ela é muito simples. Um monte de coisas. E eu acho isso muito importante, você procurar um orientador, porque ele vai perceber se algo está dando errado naquilo que está sendo feito. Opa, gente, vamos parar aqui, porque eu já vi isso antes. Muitas pessoas buscam fazer sozinho, né? E ali vai fazendo e colocando um monte de coisa. As coisas que já foram repetidas durante muito tempo, por exemplo, você acender uma vela para o seu anjo da guarda, uma vela, seja para você mesmo, que chamamos de ori, né? Você acender uma vela para Deus, você... já é uma forma de trazer um elemento da natureza, que é um elemento transmutador, que não tem como ser interferido por nenhum tipo de energia, é o fogo. Sim. E então já é algo que para mim já pode auxiliar, ajuda, né? Já traz uma luz para um ambiente. Exatamente. Pessoal, a gente já vai encerrando mais uma edição do Super Mágico Podcast. E hoje nós tivemos aí a felicidade do Beto entrar aqui, veio junto e foi muito legal. Eu quero agradecer você, Leandro, quero agradecer você, Beto, por ter vindo até aqui, por ter se disposto, por ter aberto as suas histórias, a sua vida, os conhecimentos. Prazer. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, sigam lá o Mactube Cósmico, tem curso novo vindo, tem informação pra caramba lá, tem novidade, livro, né? Tem o instituto, vai ter livro, e aí quando lançar o livro ele volta aqui, já tô intimando, ele já volta aqui pra falar sobre o livro pra gente. Eu peço que vocês sigam o nosso canal de cortes, que é o Corte Super Mágico Podcast, sigam o nosso canal Super Mágico Podcast, compartilha com os amigos, compartilha aí com a família, com todo mundo. Alguma coisa a dizer? Considerações finais? Agradecer, né? Agradecer sempre, muito obrigado. Eu que agradeço, namastê. Pela participação, foi muito bom, esclarecedor aí pra muita gente, acho. Foi. Vai dar um norte aí, tem muita gente perdida assistindo, vendo e não se achando, isso é muito bom. E se inscreva no canal, vamos crescer, vamos tirar dúvida, deixe sua sugestão lá que é importante pra gente. Pra o trazer Leandro um próximo mesmo convidado você também. foi pedido. Então eu sempre falo pros nossos amigos aí do outro lado, peçam o convidado de vocês, que a gente vai fazer o possível para trazê-los. E o Leandro foi, leva o Leandro é bom, ele fala sobre quem é Leandro, e aí começa a pesquisar. Não fala que me conheceu pelo Murilo Couto, não. Não, deixa pra lá. A gente começou a pesquisar e viu que tinha sentido, que as pessoas estavam pedindo. Então, assim, deixem aí nos comentários quem vocês querem que a gente traga, as dúvidas, e aí a gente vai se esforçar o máximo possível para trazer pessoas boas, pessoas com conhecimento, pessoas com caráter,
pessoas que de fato sabem aquilo que estão falando. Então, mais uma vez eu falo aí sobre o nosso Pix, supermagicopodcast@gmail.com. Contribua conosco pra gente continuar no estúdio, pra gente continuar trazendo pessoas legais, pra gente continuar fazendo a diferença na vida de vocês. Certo, meus amigos? Axé. Muito obrigado, axé pra vocês axé. todos. E namastê. Motumbá, namastê. Axé. É isso, pessoal. Beijão. Tchau, Até a próxima. Valeu!